Fingi ser pobre e ingênua ao conhecer a família do meu noivo. Acabou que eu descobri coisas que ninguém esperava. Quando empurrei a porta de mogno da casa Whitmore pela primeira vez, senti a textura do verniz sob a palma da mão e uma expectativa antiga no ar. Não a expectativa de boas-vindas, mas a de avaliação. O lustre no hall lançava pequenos cristais como se fossem interrogatórios silenciosos. Cada pessoa que passava sob aquela luz era obrigada a se aprontar para um julgamento que ela nem tinha pedido. Foi ali, naquele corredor perfumado com alguma fragrância que só se usa em eventos, que decidi que era hora de testar se o tal caráter que minha avó Margarete me ensinou a valorizar resistia ao calor da etiqueta e do ego. Minha avó não tinha grande reverência por talheres de prata. Para ela, o que valia não vinha embrulhado em papel de presente brilhante, e sim do tipo de pergunta que você faria quando pensasse que ninguém te ouviria. Caráter, dizia ela enquanto alinhava cuidadosamente as xícaras do chá, é o que sobra quando a sua conta bancária não aparece na conversa. Eu ouvi isso por anos e, confesso, nunca achei que precisaria transformar a lição em um experimento, até conhecer Marcos. Marcos era tudo que eu gostava, paciente, com um senso de humor seco, alguém com quem minhas conversas saíam fáceis. Havia, claro, um outro lado, o lado que vacilava quando o comportamento de quem o cercava confrontava o que ele dizia. Ele avisou que a família era excêntrica. Ele não me contou que excêntrica também poderia querer dizer visionária em ter opiniões sobre quem merece estar à sua mesa. Eu quis acreditar no Marcos, porque houve momentos de verdade entre nós, mas ainda assim guardei a lição da avó Margarete como um escudo. Decidi fazer o teste consciente, não por maldade, nem por prazer em humilhar, mas porque queria saber quem eram essas pessoas quando alguém que, aos seus olhos, realmente não valia nada estava presente, e o que eles fariam por além do brilho. Na prática, fingir ser pobre e ingênua foi simples e estranhamente libertador. Troquei meu casaco de corte impecável por uma lã simples, não levei as joias que normalmente usaria e me coloquei deliberadamente em silêncio quando o tom da conversa exigia confirmação de posição social. Não menti sobre onde cresci, mas deixei de mencionar detalhes que poderiam despertar curiosidade financeira. Respondi com evasivas gentis quando perguntavam sobre contatos ou onde trabalho, e sorri como se aquilo fosse suficiente. Havia uma estratégia: ser discreta, observar e anotar. E por mais que a escolha parecesse arriscada, havia também um prazer quase infantil em desenhar, com a caneta invisível do comportamento, um mapa do verdadeiro rosto daquela família. Se você já viveu algo parecido, fica comigo até o final. Conta nos comentários de onde você está assistindo. O jantar começou com um café da casa oferecido por Patrícia como quem distribui favores. Patrícia Whitmore é o tipo de mulher que aprende cedo a voz certa para elogiar e a entonação adequada para descartar. Ela me sorriu com os olhos dizendo uma coisa e com a boca outra. Que graça ela, tão simples, disse ela numa voz de pedra fina quebrada por cristais. A palavra comum foi colocada entre nós como se fosse uma cobertura de açúcar sobre um prato que ninguém realmente queria provar. Vivienne, a irmã de Marcos, fez questão de não esconder a curiosidade calculada, um olhar que pesava como uma régua sobre minha roupa, minhas mãos, minha fala. Harold, o pai, ficou no canto, observando com aquela expressão de quem guarda segredos por hábito e não por prazer. Marcos tentava sorrir, mas havia momentos em que seus olhos se encolhiam, indecisos. As microagressões foram pequenas pedras jogadas em um lago, aparentemente insignificantes, mas capazes de formar ondas. Comentários sobre o tipo de gente que faz carreira sozinha, observações insinuantes sobre como pessoas assim não saberiam o protocolo de eventos, sussurros que terminavam em risadinhas fáceis, tudo coexistindo com brindes e elogios vazios. Foi tudo tão sutil que, se eu não tivesse decidido observar, teria achado que eram cortesias mal colocadas. Houve uma ocasião, porém,
em que o raso virou profundo. Ao me levantar para buscar um segundo copo de água, passei por um corredor estreito onde duas vozes se sobrepuseram: Patrícia, clara, precisa, e Vivienne, inquieta, áspera. Elas estavam conversando como quem esboça tabuleiro de xadrez, e o assunto não era casamento. Ouvi fragmentos que soaram como peças de quebra-cabeça, de Alexandra está bem posicionada, interesses, fechar o contrato, Marcos é influenciável. Não era uma conversa trivial sobre relacionamentos, era uma montagem estratégica. Fiquei parada no corredor como se o chão tivesse virado gelo sob meus pés. Por um segundo, a ideia de intervir, de detonar a situação com o realismo visceral que a raiva traz, parecia quase uma necessidade física. Mas minha avó aparecia na minha cabeça, sua mão enrugada, o tom firme quando falava sobre dignidade, e eu respirei. Decidi que não haveria explosão pública naquele momento. Eu não queria apenas expor crueldades, eu queria revelar se havia uma arquitetura inteira de interesses por trás delas. Se existisse uma rede que transformava pessoas em peças, eu queria também provas. Voltei à mesa, peguei meu copo com um sorriso treinado e sentei como se nada tivesse acontecido. Marcos me olhou com preocupação. Havia um ponto de conflito entre o que era certo e o que era conveniente, e eu via isso nele. Ele não era conivente com toda a malevolência que me cercava, mas também não parecia pronto para enfrentar as pessoas que o criaram. Aquilo era, em si, um movimento que eu precisaria mapear. Até que ponto ele seria um pilar e até que ponto seria um papel. No dia seguinte, meu trabalho me deu uma vantagem que poucos considerariam. Ser engenheira de software sênior me acostumou a vasculhar padrões, identificar inconsistências e transformar fragmentos de dados em narrativas plausíveis. Nada disso envolvia intrusão. Eu sabia respeitar limites. O que eu fiz foi usar meios legítimos, registros públicos, pesquisas de mercado, históricos de empresas disponíveis em bases abertas e conversas com pessoas que, como eu, tinham sido afetadas no passado por decisões empresariais mal conduzidas. Não passei por portas trancadas, não invadi e-mails privados. Mas aprendi a perguntar nas rodas certas, a puxar o fio certo de conversas que, quando desfiados, revelavam nós administrativos. Foi assim que conheci Richard Hartley. Richard era um homem com um rosto gasto pelo tempo e pela raiva que a injustiça causa. Ele me procurou por um velho contato em comum, um advogado que havia atendido minha avó quando ela, jovem, auxiliou um pequeno comércio que fora prejudicado por uma decisão predatória. Richard tinha uma história amarga com os Whitmore. Afirmava ter pistas sobre manobras que não faziam sentido à primeira vista. Ele não era vingativo sem razão, era alguém tentando recuperar algo que lhe fora tirado. Quando trouxemos as pontas em conjunto, a conversa foi tensa, mas honesta. Richard trouxe comigo, e aqui repito sem inventar detalhes sensíveis, cópias físicas de correspondências antigas, recibos, notas fiscais e registros que, ao serem colocados lado a lado, sugeriam roteiros de transferência de recursos um tanto quanto questionáveis entre empresas que tinham o mesmo nome de antigos parceiros dos Whitmore. Nada que permitisse uma condenação automática, mas o suficiente para acender uma luz. O objetivo era claro: organizar tudo de forma coerente, com fontes verificáveis, antes de qualquer exposição pública. Se eu queria que o mundo acreditasse em mim, eu precisava apresentar fatos que pudessem ser checados. A montagem da investigação foi tão minuciosa quanto um bordado bem feito. Pequenas ações repetidas que, juntas, formam uma imagem clara. Passei semanas fazendo o que minha função me permitia, cruzando registros societários, consultando diários de câmaras oficiais que listavam transferências e participações, conversando com antigos fornecedores, alguns dispostos a falar apenas após garantias de anonimato, e catalogando fotos que mostravam encontros significativos.
Em uma delas, Marcos aparecia ao lado de Alexandra entrando em um restaurante discreto. Em outra, uma loja que dizia pertencer a um dos interesses dos Whitmore figurava como parte de uma cadeia que tinha contratos com fornecedores que, de acordo com documentos, já haviam reclamado de atrasos inexplicáveis. Enquanto coletava provas, fui estranhamente notando camadas de humanidade em Marcos que eu ainda não havia visto. Ele parecia sempre contrariado quando o assunto ia além do raso. Em alguns momentos eu pegava-o fazendo perguntas abafadas que não compunham todo um plano, mas indicavam desconforto. Ele me encontrava em ligações rápidas, enviava mensagens com perguntas tímidas e em uma ocasião apareceu sem avisar no meu trabalho apenas para me mostrar uma nota que havia encontrado entre os papéis da família. Uma nota que não explicava muita coisa, mas que mostrava que, em sua cabeça, havia dúvidas. Isso me afetava, eu ainda me importava com ele. Importava-me o suficiente para não transformar essa investigação em espetáculo de revanche, mas o bastante para preparar uma exposição que fosse justa e convincente. Reunir provas, no entanto, é uma atividade solitária quando você decide mantê-la discreta. Você se torna uma espécie de bibliotecária do desconforto, arquivando memórias e documentos que podem magoar pessoas. Às vezes me pegava pensando se Margaret, minha avó, aprovaria que eu usasse sua reputação e suas conexões para algo que poderia ferir uma família inteira. A resposta voltava como sempre. A avó somente queria a verdade quando havia injustiça. Eu senti que minha missão não era destruir, era clarificar. Houve um encontro em que tudo parecia pronto para, ao menos, testar a reação. Uma pequena reunião de negócios que os Whitmore promoviam para discutir uma franquia local. Eles haviam convidado alguns fornecedores e potenciais parceiros, aqueles que, se pressionados, poderiam confirmar irregularidades ou negar com veemência o que parecia óbvio. Eu não me apresentei como ninguém especial, apenas como ela, noiva, discreta. Meu papel continuava a ser observar. Foi ali que percebi como as aparências moldavam decisões. Conversas fluíam com uma gentileza cortês, mas as perguntas sobre números vinham sempre embaladas em uma cortina de linguagem que protegia interesses. Foi também ali que conheci de forma superficial Alexandra Castellano. Alexandra tinha uma presença controlada e um sorriso que aprendia a medir consequências. Havia algo nela que cheirava a oportunidades bem calculadas, mas não posso dizer que conheci sua alma. O que vi foram ações, telefonemas rápidos, entradas discretas em locais específicos, um ar de quem faz escolhas com olhos nos ganhos. Vi Marcos com ela em ocasiões que pareciam casuais, mas que, olhando bem, tinham sempre a mesma cadência, poucas horas juntas em ambientes que favoreciam segredos. Conforme aumentava a coleta de provas, a tensão ia mudando de natureza. De uma curiosidade que me fazia sentir viva, ela transformou-se em responsabilidade. Eu entendia que, ao revelar, poderia afetar muito mais do que egos. Havia empregados, fornecedores e até clientes que dependiam dos negócios da família Whitmore. Expor uma fraude, ainda que por merecimento, poderia significar ondas de desemprego. E aí voltava a lição da avó. Caráter não era vingança, era a coragem de fazer o que era certo, mesmo quando isso exigia sacrifícios. Eu precisava, então, planejar o ato de revelar como quem monta uma operação cirúrgica. Preciso, responsável e com alternativa pensada para os que poderiam ser atropelados pela verdade. O planejamento incluiu conversas com algumas pessoas-chave que não tinham motivos para me trair e motivos muitos para querer justiça. Fornecedores lesados que não se sentiam confortáveis em ir à imprensa, ex-fornecedores que perderam contratos e tinham documentos que eu precisava, e, claro, Richard, que oferecia uma visão externa e um histórico com o qual eu podia contar. Estabelecemos regras claras. Não haveria exposição sem documentos com origem identificável. Não haveria difamação e, acima de tudo,
Se a verdade fosse comprovada, eu faria tudo para que os danos colaterais fossem minimizados. Enquanto isso, Marcus continua sendo uma presença ambígua. Em conversas privadas, ele tentava se explicar sem tomar partido. Em um desses encontros, caminhando por um parque, ele me perguntou, baixinho, se eu realmente queria saber tudo. Às vezes é mais fácil fingir que nada existe, disse ele. Eu olhei para as folhas caídas sob nossos pés e disse que a facilidade, muitas vezes, é um luxo de quem não sente a responsabilidade. Ele ficou em silêncio. Eu o segurava entre a esperança e a verdade, e essa tensão só tornava a escolha mais difícil. Os dias que se seguiram foram de pequenas vitórias documentais, um recibo antigo, a assinatura em um papel que parecia fora de lugar, uma transferência listada em um relatório público que coincidia com datas estranhas. Cada item que eu riscava da lista me dava um senso de avanço, mas também aumentava a conta moral. Se fosse verdade, o dano seria grande, e eu, que tinha aprendido com Margaret que a verdade transforma, precisava seguir com um cuidado que fosse simultaneamente firme e gracioso. Chegou a hora de pensar no palco. Uma festa de noivado estava marcada para dentro de semanas, um evento perfeito, muitos olhos, alguns críticos e, acima de tudo, a família Whitmore reunida com pessoas que poderiam confirmar ou desconstruir a narrativa que eu estava montando. A ideia de usar aquele evento como ponto de virada vinha com questões éticas complexas. Eu não buscava humilhação, queria justiça. Uma exposição pública sem base seria irresponsável. Uma exposição errada poderia me transformar em quem eu mais desprezava, alguém que manipula a verdade por ressentimento. Por isso, antes de qualquer passo maior, eu precisava estar certa. Precisava de documentos não apenas sugestivos, mas claros o suficiente para que a acusação não parecesse um mexerico de convidadas. Foi então que Richard trouxe algo que mudou o meu grau de convicção. Um envelope com cópias de comunicações que, quando juntadas, formavam uma sequência plausível de transferência de recursos entre empresas ligadas a interesses dos Whitmore. Ainda era papel, e papel se refuta, se perde, se contesta, mas era consistente. Juntando aquilo a registros públicos e as fotos de Marcos com Alexandra, a história começava a ganhar forma. Eu poderia, se quisesse, transformar tudo numa acusação com pouco mais do que suspeita. Ou poderia seguir o caminho da prova, o caminho ardiloso, mas honesto, da verificação. Escolhi o segundo. A preparação envolvia mais do que logística, envolvia também a forma como eu apareceria na festa. Não mais a mulher humilde do início, a que fingia a pobreza, mas alguém que, ao aparecer com um vestido que era tanto escolha quanto sinal, dissesse: vim para esclarecer, não para ser uma marionete. Não queria parecer vingativa, queria parecer confiante. Isso, para mim, significava vestir uma verdade. Não o luxo ostentatório, mas a aparência que dizia que eu era dona da minha narrativa. Havia uma tensão quase palpável enquanto eu anotava cada passo. Quem convidar como testemunha, quem chamar para sentar perto do fabricante que poderia ser afetado, como apresentar documentos de forma que fossem compreendidos por desconhecidos com olhos críticos. Em silêncio, planejei a sequência. Começar com uma observação pessoal, um pequeno comentário sobre o valor da honestidade e então, com calmaria, trazer à tona provas documentais que pudessem ser verificadas ali mesmo por pessoas com reputação a perder. Se eu errasse, seria apenas mais uma história de escândalo. Se eu acertasse, poderia evitar que um ciclo de interesses escorregadios continuasse a se alimentar do trabalho de outros. Mesmo com o peso dessa responsabilidade, havia momentos em que o riso ácido me escapava. Observar Patrícia distribuir favores e ao mesmo tempo calcular quem deveria ser mantido por perto para não atrapalhar seus planos tinha algo de teatro absurdo. E não posso negar que parte de mim se divertia com a ironia.
Fui criada para valorizar caráter e agora eu tinha a chance de provar que aquele valor não era apenas uma frase memorizada. O que ainda não sabia naquela altura era a profundidade do nó. Algumas das conexões que surgiam pareciam à primeira vista meras coincidências, mas coincidência após coincidência começou a formar um padrão, e onde há padrão é justo investigar. A cada documento que colocávamos lado a lado, a sensação de que a verdade era maior que a minha dor crescia. Eu queria que Marcos tivesse a chance de escolher, ficar ao lado do que era certo ou seguir a corrente que sua família considerava natural. Na noite em que decidi fechar a estratégia, sentei-me com a cópia do envelope de Richard numa mesa de café. A luz era fraca e o barulho distante de talheres batendo lá fora me lembrava de que, no fundo, tudo isso não passava de uma trama de gente tentando preservar o que tinha. Eu não queria destruir ninguém por hobby. Eu queria que a verdade aparecesse o suficiente para que escolhas fossem feitas à vista de todos. Fechei o envelope. Marquei os documentos que levaria comigo e escrevi, mentalmente, as frases que me pareceriam mais calmas, mais corteses e mais contundentes. Não planejei gritos, planejei clareza. Quando eu apontasse para uma folha, não seria para ferir, seria para mostrar um fato. Quando eu devolvesse o anel, se ao final disso eu achasse que era o necessário, faria com a dignidade que me ensinou minha avó. A tensão subia como um fio tensionado entre duas colunas. À minha frente, um mapa de papel. Atrás de mim, o passado que me moldou. Marcos era uma incógnita de rosto conhecido. A família Whitmore, uma casa cheia de decorações que escondiam rotinas. E eu, no centro, já não era mais a mesma menina que entrou na porta de Magno. Havia agora uma estratégia, uma coleção de documentos e uma responsabilidade que batia mais forte do que a vontade de aparecer. Quando finalmente desliguei a luz do escritório e olhei para a rua, pensei em como pequenas ações trazem consequências complexas. Deixar a fachada de lado e mostrar-se vulnerável era para muitos uma promessa de perda. Para mim, era a possibilidade de encontrar uma verdade maior e talvez a chance de libertar não só a mim, mas a pessoas que nem sabiam que viviam amarradas a contratos escusos. No dia seguinte, tudo começaria a se mover com mais velocidade. Contatos confirmando datas, reuniões de última hora, um convite formalizado para a festa que eu já imaginava como palco. Era o começo da escalada. A hora de transformar a pesquisa em exposição responsável. Eu sabia que tão logo aquilo começasse, não haveria volta fácil. Mas também sabia que a inércia em frente à injustiça é uma escolha, e eu não tinha mais intenção de escolher inércia. Fechei a pasta, guardei as cópias em um bolso interno do meu casaco e senti pela primeira vez em muito tempo que estava alinhada com aquilo que minha avó chamaria de dignidade. A diferença entre ser pobre e ser despercebida era agora apenas uma máscara que eu escolhera por um tempo. E quando a hora de tirá-la chegasse, eu queria estar pronta para dizer algo que não soasse como vingança, mas como verdade. Na semana que antecedeu a festa, tudo parecia ao mesmo tempo ordinário e elétrico, o tipo de calma que anuncia tempestade. Havia uma rotina feita de checagens, confirmar a autenticidade de uma página de registro, anotar o nome de um fornecedor disposto a falar, imprimir mais uma cópia da sequência de pagamentos que, justaposta, fazia sentido. Havia também um cuidado que eu, teimorra, insistia em preservar, como minimizar o dano colateral. Richard destacou desde o primeiro dia que não queria manchetes vingativas, preferia fatos arrumados, a possibilidade de correção e reparação. E eu concordei com ele. A minha intenção era iluminar, não incendiar. Nos dias que antecederam a festa, Marcos apareceu mais vezes do que o habitual. Ele vinha com um ar de culpa que tentava mascarar com gentileza. Às vezes trazia um livro,
outra vez uma flor colhida de qualquer lugar que parecesse menos Whitmore e mais humano. Havia uma urgência lenta nos seus gestos, como se ele tentasse decifrar, naquele pouco de tempo que ainda restava, para que lado optar. Em uma dessas conversas, sentados em um banco de praça onde um velho carvalho fazia sombra, ele me pegou de surpresa. "Você não precisa fazer isso", disse ele, olhando para as mãos como se aquilo que segurasse pudesse decidir pelo resto da vida. "Se eu forçar minha família, posso perder tudo. Posso perder a segurança que eles construíram. Talvez seja mais fácil para você sair disso e pronto." Eu ri, mas era um riso sem humor. Havia, naquele momento, algo de doloroso em ouvir alguém que se amava tentar convencê-la a aceitar a injustiça por medo do custo. Eu respirei e disse: "Segurança que depende de silenciar quem é prejudicado não é segurança. É um empréstimo de tranquilidade que será cobrado com juros muito altos." Ele me olhou e eu vi que, por dentro, aquilo também o quebrava. Marcos sempre me lembrava da tensão entre quem queremos ser e quem nos ensinaram a ser. Parte de mim esperava que ele escolhesse, e parte estava preparada, caso ele não escolhesse, para seguir sozinha. Não porque eu quisesse ser martirizada, mas porque havia uma linha de integridade que eu não pretendia cruzar. No dia da festa, acordei cedo como se fosse um dia comum. Fiz meu café, arrumei a casa, verifiquei de novo os envelopes com cópias e fotos, coloquei um exemplar junto com meu documento. Havia uma disciplina nisso, nada de deixá-los soltos, nada de improviso. Vesti com cuidado. Escolhi um vestido que não gritava riqueza, mas que dizia que eu sabia quem era. Era só isso que eu queria transmitir: presença. Prendi o envelope em um porta-documentos que cabia discretamente em uma bolsa e saí. A entrada na casa Whitmore naquela noite teve a mesma sensação de quando entrei pela primeira vez. O verniz do velho marrógano, o brilho do lustre que forçava expressões. A diferença é que agora eu trazia, comigo, uma coleção de papéis prontos para falar por si. Havia familiares, parceiros de negócios, fornecedores e, claro, jornalistas que sempre pairavam quando algum nome grande se via levemente trôpego. Preferi não alimentar especulações, mantive o semblante calmo. Patrícia circulava como uma rainha em terreno conhecido, distribuindo sorrisos com cortes cirúrgicos. Vivian, quando me viu, fez aquele tipo de olhar que mistura a surpresa com a certeza de que me podia catalogar. Harold estava ao fundo, a figura calma que parecia medir as consequências como quem mede um investimento de longo prazo. Marcos me encontrou antes da cerimônia, seus olhos cheios de um pedido silencioso. "Se você for fazer isso aqui, agora, pelo menos me avise. Não quero que alguém saia ferido, nem que sejam eles, nem que seja você." Eu coloquei minha mão sobre a dele, por cima da roupa formal. Um gesto simples que dizia mais do que qualquer palavra naquele corredor iluminado. "Eu não quero ferir sem razão", respondi. "Quero que a verdade seja conhecida, e se alguém for afetado, que não seja pela mentira que mantém o sistema funcionando." Ele concordou com a cabeça, sem palavras. O salão estava cheio. As conversas se moviam como correntes paralelas. Gente falando de negócios, outras de viagens, risos que às vezes soavam estudados. Eu segui à risca o plano. Posicionar pessoas-chave próximas a mim, ter testemunhas discretas e assegurar que alguns fornecedores, homens que tinham enfrentado dificuldade com a família, estivessem presentes, sentados em áreas onde poderiam, caso necessário, levantar-se com segurança para confirmar datas e fatos. Não queria fingir que não havia riscos. Pelo contrário, calculei cada risco como faria em um projeto. Atingir a verdade também é um trabalho de engenharia humana. Abri meu pequeno discurso com uma lembrança que não poderia falhar: a lição da minha avó. Falei sobre caráter, sobre como é fácil sorrir quando a noite é favorável e como é revelador o silêncio que se instala quando a conta chega. Não acusei ninguém pelos primeiros minutos. Falei do valor do que não se compra,
das dívidas invisíveis que decisões empresariais mal tomadas deixam para quem trabalha. A plateia olhava, curiosa. Havia sussurros, alguns de preocupação, outros de escárnio. Patrícia me observava como um juiz avaliando se o espetáculo valia a pena. Depois de 2 minutos, abri a pasta. Não levantei a voz. Apontei para a primeira folha e disse com calma: não vim aqui para destruir ninguém por prazer. Vim porque quando fujo da verdade, outras pessoas pagam o preço. Tenho documentos que mostram padrões de transferência entre empresas ligadas aos Whitmore e contratos que foram sistematicamente adiados ou fracassados. Tenho relatos de fornecedores que perderam prazos de pagamento e caíram em dificuldades. Não é rumor, é um conjunto de fatos que permite uma investigação séria. Eu mantive minha fala clara e objetiva. Mostrei sequências cronológicas, entreguei cópias para alguns presentes, para o fabricante que eu sabia que era uma peça sensível e para alguns fornecedores que mereciam saber que não estavam sozinhos. Um jornalista próximo fez uma anotação. Outros cochicharam. Richard segurava um bloco de notas, com o rosto tenso, mas resoluto. Senti o ar mudar no salão. O brilho das taças continuou, mas o brilho das conversas foi diminuindo. Vivian tentou interromper com um sorriso que pretendia ser cortês. Isso é um absurdo, ela disse, mas a voz saiu meio fina. Você está fazendo acusações sem contexto. Não fiz acusações impunes. Apresentei documentos. Se houver contestação, que se apresente com documentação. Estamos pedindo que se investigue de forma justa e transparente. Houve um murmúrio. Patrícia aproximou-se com um ar de condescendência. Minha querida, isso é muito delicado. Casamentos não são tribunal. E eu disse, olhando diretamente para ela. Verdade, mas contratos também não são ritual. E quando a gestão de uma empresa põe pessoas em risco, a festa não é proteção. Marcos levantou-se. Pela primeira vez naquela noite, ele pareceu decidir. Enfrentou as pessoas que o cercavam e disse: precisamos levar isso a sério. Não é uma discussão de família. São contratos, vidas e empregos. A reação foi visível. Alianças se ajeitaram. Alguns convidados trocaram olhares. E entre eles, o fabricante que eu havia identificado com antecedência se aproximou, graves no rosto, e pediu para ver os documentos com calma. Ele disse que, se confirmasse aquilo, tomaria medidas que poderiam afetar o funcionamento da franquia. As palavras investigação e auditoria começaram a circular. Naquele momento, percebi que aquilo que eu havia planejado cuidadosamente havia começado a cumprir seu papel. Não era um ataque teatral, era uma abertura para que fatos fossem checados. Alguns presentes sentiram medo, outros raiva, mas havia também uma sincera vontade de compreender o que estava em jogo. Eu estava preparada para perguntas, para contestação, para ter aquele material examinado por terceiros. Não queria palco onde a verdade fosse substituída por intriga. Queria luz, para que auditorias pudessem trabalhar. Quando as conversas se acalmaram, alguém da diretoria do fabricante foi até mim e pediu em voz baixa para conversar em particular. Eu concordei. Saí do salão com Richard e o representante. Percorremos um corredor menor, o mesmo corredor onde havia ouvido aquelas conversas semanas antes, e entreguei os arquivos originais com cópias. Pedi que mantivessem a divulgação feita de forma responsável. Disse que queria que as investigações seguissem trâmites adequados e que esforços fossem feitos para não arruinar pequenos fornecedores sem justa causa. O homem assentiu, com a seriedade de quem percebe a gravidade da situação. Enquanto isso, a família Whitmore recuava em diferentes direções. Patrícia, com sua voz de cristal, tentava convencer que aquilo era um mal-entendido. Vivian se mostrava nervosa e Harold permanecia com o rosto fechado. Marcos permaneceu ao meu lado, ocultando a tensão com um gesto de desaprovação. Havia lágrimas nos seus olhos quando 2 fornecedores se aproximaram e confirmaram datas de atraso.
Foi um momento em que a realidade ganhou forma pública. Aquilo não era apenas fofoca de corredor. Havia consequências reais. Chegou a hora da minha decisão final. Eu poderia, naquele instante, transformar o que fiz em espetáculo maior, chamar jornalistas, publicar notas. Poderia também guardar silêncio, esperar pelos desdobramentos e permitir que os processos corram. Optei por um meio-termo prático. Devolvi o anel ali mesmo, não com espetáculo, mas com firmeza. Falei poucas palavras. Marcos, disse, eu vim para procurar a verdade. Nós nos amamos. Talvez ainda haja espaço para reconciliação, mas não posso ser cúmplice de omissão. Não posso ficar com um anel que representa um futuro fundado na dúvida. Eu te respeito e desejo que você escolha a integridade. Ele tentou falar, mas as palavras pareciam insuficientes. Havia arrependimento, obstinação, medo. Ele segurou minha mão por um segundo e disse, quase inaudível, Eu preciso de tempo. Eu assenti, e sem fazer cena, coloquei o anel no pequeno estojo e o entreguei. Saí do salão com passos calmos, não vitimizada, mas com a sensação de que estava tomando a atitude certa. A festa terminou sem grandes ruídos. Havia, no entanto, um burburinho que crescia como uma mancha, e eu sabia que aquilo não se apagaria facilmente. Nos dias que se seguiram, veio a tempestade previsível. Telefonemas, pedidos de esclarecimento, uma reunião formal do fabricante pedindo que fossem cedidos documentos para auditoria. A mídia, que sempre circula à volta de famílias proeminentes, obteve informações, mas Richard e eu pedimos moderação. Ele, por sua vez, trabalhava com antigos contatos e conseguiu direcionar parte da investigação para órgãos reguladores competentes, sem transformar o caso em tabloide. Foi um equilíbrio difícil, expor sem explodir. A imprensa publicou relatos, sim, mas houve também espaço para análises técnicas, que, por fim, confirmaram que havia elementos para uma investigação mais profunda. O fabricante suspendeu temporariamente contratos até que a auditoria fosse concluída, o que levou a rumores de perdas de franquia, rumores esses que, mais adiante, de fato se transformaram em decisões empresariais de cortar laços até que a situação ficasse mais clara. Digo mais adiante porque até que as conclusões oficiais saíssem, nada era definitivo, porém o impacto no nome Whitmore foi palpável. Parcerias foram revistas e alguns fornecedores buscaram reparação. Vivian, exposta por documentos e relatos, teve de responder a perguntas internas. Não inventarei consequências além das que realmente ocorreram. A transcrição menciona a perda de franquia e investigações. O que posso afirmar é que a casa que parecia imune à crítica começou a sofrer erosões. Pactos foram repensados e a reputação sofreu danos que, como todo dano reputacional, podem levar muito tempo para serem reparados. O que antes era tratado como assunto doméstico ganhou contornos públicos e, com isso, aberturas para correção. Minha vida, por sua vez, voltou a uma espécie de normalidade reformulada. Havia, nas semanas seguintes, momentos desconfortáveis, conhecidos me abordando na rua, perguntas, tentativas de reaproximação por parte de alguns da família Whitmore que queriam minimizar a questão. Um novo nome apareceu novamente nos meus pensamentos: Margaret. Em tardes tranquilas, quando o mundo parecia andar por si, eu lembrava dela. Lembrava de sua mão enrugada alinhando xícaras, de sua recusa em deixar que a aparência ditasse juízo. A sensação de ter honrado, à minha maneira, aquela lição era ao mesmo tempo doída e reconfortante. O mais complexo foi lidar com a sensação de perda. Não foi apenas o fim de uma relação que me marcou, houve também a constatação de que confiar em alguém nem sempre é suficiente para protegê-lo dos próprios laços. Marcos e eu conversamos algumas vezes depois do episódio.
Ele tentou explicar a pressão de crescer em um ambiente onde escolher contra a família equivale muitas vezes a perder privilégios e segurança. Ele confessou que havia medo real, medo de romper com a estrutura que sustentou sua vida inteira. Eu escutei com respeito, sabendo que nossas escolhas carregam consequências diferentes segundo nossas origens. Houve muitas pessoas que nas semanas seguintes me agradeceram em particular. Fornecedores que antes tinham medo de falar vieram me dizer que por causa da investigação puderam renegociar dívidas ou obter prazos que não tinham. Um pequeno dono de loja me contou com voz embargada que a visibilidade que o caso trouxe para a situação de fornecedores ajudou-o a recuperar alguns contratos. Esses relatos modestos me confortaram profundamente. A verdade, quando abordada com responsabilidade, pode ser instrumento de reparação. Ao mesmo tempo, recebi mensagens de pessoas que me acusavam de ter exposto uma família, de ter destruído sonhos. Algumas mensagens eram duras, outras compreensivas. Passei noites repensando se havia alternativa. Era inevitável. Cheguei à conclusão de que, para quem vive com padrões claros de integridade, a omissão também é uma forma de escolha. Se alguém prefere que nada mude para manter a sua pequena paz, que assim seja, mas eu não poderia concordar em ser cúmplice. A vida profissional seguiu. Voltei ao trabalho, a projetos, aos desafios técnicos que me preenchiam a mente. Havia dentro de mim uma transformação que não se tratava apenas de um rompimento amoroso. Era uma reinvenção ética que ganhava corpo nas decisões cotidianas. Passei a me permitir mais coisas simples, andar pela cidade sem pensar se meu casaco passava por certo padrão, aceitar convites de amigos sem pensar em etiqueta, beber café com pessoas que tinham histórias honestas e difíceis, e rir, de novo, sem segurar a lembrança do que havia sido. Minha avó, Margaret, nos últimos anos de vida, tinha sempre uma frase para qualquer dúvida: a dignidade não é espetáculo, é horizonte. Era uma expressão que eu não compreendia totalmente até aquele episódio. Agora via que dignidade como horizonte significava ter clareza do caminho apesar das tempestades. Não era sobre se exibir como vítima ou vitoriosa. Era sobre caminhar em direção a uma vida que não se resigna à injustiça. Com o tempo, a poeira baixou, como sempre acontece. Investigações continuaram, decisões foram tomadas nas esferas empresariais e regulatórias, algumas públicas, outras internas. A casa Whitmore teve de conviver com uma realidade que antes parecia intocável. A reputação foi abalada e, para alguns, isso significou abertura para correções. Para outros, um fechamento ainda mais profundo. Eu não me regozijei com as dificuldades alheias. A minha vitória mais significativa não foi ver a família caída, mas sim observar que pessoas que haviam sido prejudicadas conseguiram, em alguns casos, recuperar direitos e contratos. Esse resultado, mesmo parcial, bastou para justificar tudo o que fiz. Foi um processo de cura que veio em etapas. Havia dias em que me pegava pensando em Marcos com carinho, lembrando de conversas gentis, das pequenas ajudas que dávamos um ao outro. Havia dias em que sentia raiva, não apenas por mim, mas por aqueles que se escondem atrás de polidez enquanto prejudicam outros. E havia também aqueles dias de paz serena, quando a rotina me lembrava que a vida continuava e que havia muita coisa boa a ser vivida. No final, o que este episódio me ensinou foi que agir com coragem nem sempre é fazer barulho. Muitas vezes é escolher o silêncio esclarecido e dar passos firmes. A máscara que usei, a de humildade assumida, me permitiu ver coisas que de outra forma talvez permanecessem escondidas. Mas a retirada dessa máscara foi deliberada e responsável. Não era para envergonhar, era para pedir investigação e reparação. Hoje, quando passo pela rua onde há um pequeno café que um fornecedor abriu depois de se reerguer, sorrio. Às vezes entro e tomo um café e converso com donos de pequenas empresas que me contam como a vida segue. Há uma mulher que me chama pelo meu nome quando entro, com um aceno que carrega gratidão.
São esses sinais que transformam qualquer sensação de derrota em algo mais próximo ao que Margaret chamaria de horizonte. Quanto a Marcos, nossas vidas tomaram caminhos diferentes. Ele escolheu, por um tempo, permanecer próximo da sua família, reconstruiu sua existência dentro dos limites que escolheu enfrentar. E eu segui reconstruindo a minha, com a certeza de que integridade não admite barganhas. Não nutro ódio, nutro um respeito contido por quem, por medo ou conveniência, opta por caminhos que eu não escolheria. No final, o que desejava era que ele pudesse escolher a sua verdade, mesmo que isso significasse perder algo que fora confortável. A história também trouxe reflexões sobre classe e julgamento. Fingir ser pobre e ingênua não foi um jogo trivial. Foi uma ferramenta para expor atitudes que muitas vezes se manifestam em microagressões e, em casos extremos, em redes de interesse que prejudicam terceiros. Não estou aqui para condenar pessoas por sua classe social. Estou aqui para apontar que privilégios muitas vezes encobrem comportamentos que geram dano. A lição que levei comigo e que deixo para quem me ouve é simples. Caráter não é ostentação. E ao contrário do que muitos acreditam, a verdadeira força está em enfrentar verdades desconfortáveis com coragem e responsabilidade. Se me perguntassem hoje se eu faria tudo de novo, responderia com um sorriso melancólico. Sim, faria. Não pela satisfação de ver alguém perder, mas pela convicção de que deixar a injustiça passar seria aceitar que nossos valores sejam mercadorias negociáveis. Margaret me ensinou que a coragem de procurar a verdade muitas vezes exige sacrifício. Ela também me ensinou que a verdade, se bem conduzida, tem poder de reparar. Se há uma conclusão pessoal, ela é esta: não subestime o efeito de gestos pequenos, firmes e bem-intencionados. Eles têm o poder de alterar estruturas aparentemente inabaláveis. E, para quem vive momentos de dúvida, um conselho que eu mesma sigo: alinhe suas ações com os valores que você deseja que permaneçam depois que a emoção passar. Agir por calor de raiva é fácil, agir por responsabilidade é difícil, mas no fim é o único caminho que me parece digno. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal para ouvir mais relatos reais como este. Obrigada por ficar até aqui.